lembrando que qualquer pessoa pode cantar e a Durgues, através dos profissionais que ela disponibilizou para o coro, né, que é a preparadora vocal e o regente, a gente está aqui para ajudar todo mundo a cantar, preparar a voz, dar todo o suporte para que possa desenvolver aí essa arte. Olá! Neste episódio nós vamos falar sobre o coral Adurgues, que tem encantado as plateias dos lugares por onde se apresenta. E o nosso convidado é o maestro Francis Padilha, que é formado em canto e regência coral pela URGS. E ele que rege o coral Adurgues. Olá, Francis, bem-vindo ao nosso programa. Obrigado, tudo bem? Prazer estar aqui e poder compartilhar um pouquinho sobre coral. Obrigado. Certo. Bom, é uma honra a gente poder falar sobre o coral. Todas as quartas-feiras a gente fica aqui curtindo nos bastidores os ensaios do coral Adurgues, que ensaia aqui no salão de festas, né, no espaço mais social aqui da Adurgues. E aí é bem legal a gente ouvir, né, e também é maravilhoso a gente prestigiar as apresentações. E aí, Francis, eu queria saber de ti um pouco dessa história, porque nós estávamos conversando e o coral já surgiu no ano 2000. Isso, no ano de 2000, alguns associados da Durgues que cantavam em outros corais em Porto Alegre tiveram a ideia, juntamente com a diretoria da época, de criar um coral aqui na Durgues. E no início, o coral foi regido pelo professor Yuri, que hoje é professor do IF-RS. Do professor. Prelúdio, Isso, ele é professor lá no Projeto Prelúdio. E ele foi o primeiro regente do coral, né? Depois dele, o Atos Flores, durante muitos anos também regeu o coro. Nesse período, o coro foi para... Inclusive cantou no Uruguai, na colônia do Sacramento, se eu não me engano, Uruguai, Argentina, acho que foi Uruguai. Foi para o Uruguai, se apresentou, né, representando a Adurgues, num festival internacional de coros. E depois eu passei a integrar o grupo como preparador vocal, que foi a minha primeira formação, né, como bacharel em canto. E aí, com o tempo, o professor, o regente, o Atos, preferiu se aposentar. Hoje é vovô, está cuidando da família, das netas. E aí eu assumi a regência do grupo, que é também uma das minhas formações. E depois de algum tempo integrou o grupo também a preparadora vocal Rose Oliveira, que é formada em Santa Maria, na Federal também como cantora lírica. Ah, que legal. E Francis, há quanto tempo você está atuando como regente do coral Adurgues? No coral Adurgues eu entrei em março de 2011. Então, quase 15 anos. Quase 15 anos. E Isso. Conta para nós essa experiência. Quem são as pessoas que hoje participam? São apenas, são docentes, são universitários, a comunidade? Como está hoje o coral? Então, formação. O coral ele é formado por professores, tanto professores que ainda estão na ativa dando aula e professores aposentados. Também técnico-administrativos que já ouviram o coro se apresentar dentro da universidade e pediram para participar. Temos alunos da URGS, que alguns que também escutaram o coro antes nós ensaiávamos na engenharia, pediram para cantar. E tem os familiares dos professores e outros professores de outras universidades que também conheceram, viram que era um coro de professores e pediram para participar. Então hoje a gente tem esse público diverso assim, de cantores, somos em torno de 30 cantores. É uma grande experiência. E como fica essa preparação vocal? Qualquer pessoa, porque cantar é uma arte, para mim eu acho que é um dom, mas dizem que qualquer pessoa pode cantar, basta treinar, se preparar. Então como funciona isso? Qualquer pessoa pode realmente participar de um coral? Sim, eu tinha um professor que ele dizia assim, se você fala e respira, você pode cantar. Então, a gente... Também quem é da área da educação sabe que tudo é uma questão de treino, né? De preparação. Então, no nosso caso, nós temos sempre a primeira parte do ensaio
é um momento da preparação vocal, que a gente trabalha exercícios de voz, que tanto trabalham a questão da emissão da voz, de como respirar, como também trabalha a afinação. Então, se alguém nunca cantou, gostaria muito de cantar, vem, participa, faz essa preparação, e após esse momento de preparação, a gente tem um momento de repertório, em que a gente grava. Hoje nós temos um drive em que a gente grava todas as músicas e coloca nesse drive, além das músicas, as partituras. Então, por exemplo, se alguém por exemplo, do naipe de sopranos, que é a voz mais aguda, entra lá no drive, pega a gravação da sua voz, ouve, estuda em casa, vem para o ensaio, faz sua preparação vocal, tira dúvida, e a gente vai... Digamos que o ensaio é como Tinha um maestro, o maestro Cláudio Ribeiro, dizia que é como fazer algo no artesanato, assim. Você vai aos pouquinhos montando, colocando uma pecinha, uma pecinha, uma pecinha, quando vê, tá pronto. É mais ou menos assim. Então, é um momento em que a gente ri junto, aprende junto, canta junto e vai construindo um repertório. E é bem interessante saber também o teu tipo de voz, o estilo. Então, isso é super importante, porque dependendo do tipo de voz, você canta a gente chama de naipe, canta em um naipe diferente. Então, a gente tem as vozes graves. No caso dos homens, nós temos os baixos e barítonos, e das mulheres, as contraltos ou mezzo-soprano. E depois as agudas, que são nos homens tenores e nas mulheres sopranos. E nós temos algumas mulheres que têm a voz bem grave, que também cantam com o naipe dos tenores. Então a gente organiza o grupo dessa forma e dessa maneira a gente pode escolher um repertório que se encaixa para os tipos de voz, né? Sabe que eu gosto muito, assim, eu não canto, mas eu trabalho bastante com a voz, faço locução. E quando eu fiz aulas de fono e também de, assim, algumas coisas de trabalhar um pouquinho mais a voz, eu vi que ficou melhor. Então contribui também para a melhoria da nossa fala, o canto. Contribui muito. Quem é professor... Bom, qualquer profissional, né, que usa a voz bastante, é muito importante, se tiver oportunidade, sempre trabalhar a voz. Por quê? Porque a gente vai trabalhar a respiração, como utilizar essa musculatura, diafragma, enfim, como respirar de uma maneira que a voz saia mais clara, que projete mais, né? Então... o professor que fala em sala de aula o tempo inteiro para muitos alunos, cantar num coral, nossa, ajuda muito. Porque um dos trabalhos que a gente faz na técnica vocal é a projeção. Então, se você aprende a respirar, a fazer as pausas necessárias entre as frases e projeta a voz, você otimiza, né, tua voz, teu trabalho, enfim. É muito importante. E, enfim, a gente faz aquecimento e também faz desaquecimento. Então, quem canta num coro adquire conhecimentos de como cuidar da voz, que a gente chama isso de higiene vocal, que não tem nada a ver com escovar o dente, né? Sim. Mas a higiene vocal é o que comer, quanto de água beber, como utilizar a voz, em que momentos, quais os benefícios, quais ações eu posso fazer para trazer mais benefício para a saúde vocal. Então é muito maior do que uma apresentação, envolve muitas coisas. Nossa, a gente faz assim, ó, tem muitas histórias assim, tinha um professor que trouxe outro professor, que trouxe outro professor, que eu trouxe outro professor, então você cria um grupo de amigos, né? Porque uma coisa é a relação no trabalho, outra coisa é a gente fora do trabalho, fazendo uma atividade descontraída. Então, nossa, você aprende a cuidar da voz, você faz mais amigos, você descontrai durante a semana, né? Bem no meio da semana, né? E professor trabalha muito, nós sabemos, né? Tem que estar lendo o trabalho, tem que estar em banca, avaliando, dando aula, preparando material, atividade de extensão. Então, aquele momento daquela 1h30, 2 horinhas ali, é um momento de respirar, relaxar e se divertir.
Sim. E que tipo de música? Tem algumas que são autorais, arranjos autorais, músicas autorais. Qual é o repertório que se trabalha hoje no Coral Adurgs? Então, a gente faz um repertório bem diverso. Por exemplo, nós temos músicas tem uma música chama Lua Lua, é uma compositora gaúcha, já faleceu há muito tempo, mas ela compôs uma música para coral. A gente faz essa música dessa compositora, Esther Clear. A gente faz um tango, El Último Café. Esse ano o repertório a gente escolheu fazer um tango, estamos preparando. A gente faz bastante samba, música brasileira, e também faz música pop. Por exemplo, alguns professores sugeriram da gente fazer uma música da Maria Gadu, a gente está preparando, que é Bela Flor. Então é um repertório bem assim, diverso. A gente faz uma pesquisa no início do ano, vê o que o pessoal mais gosta, pesquisa arranjos, outros arranjos eu faço. A gente tem música gaúcha também, importante dizer, né? Sim. A gente tem no repertório hoje 3 músicas gaúchas, o Pealo de Sangue, do Raul Elvanger, Boi Barroso e Chimarrita Balão, daí são folclóricas. E a gente sempre procura incluir no repertório alguma música que fale sobre luta social, justiça social, né? Agora, eu também assisti uma que era do ciclo de debates, que também falava um pouco sobre a ditadura, alguma coisa. Exatamente, a gente fez uma música do Gonzaguinha, que é Comportamento Geral, que é uma crítica social, falando que a pessoa tem que se contentar com o salário que ganha, dizer muito obrigado, não questionar e no final de semana tomar sua cervejinha, e era isso. Então é uma crítica irônica sobre, né, a questão social do país. Mas teve um momento em que a gente fez, acho que há uns 4 anos atrás, nós fizemos mais ou menos umas 4 músicas todas falando sobre a época da ditadura. Que eu me lembro assim de cabeça foi Roda Viva, eu acho, do Chico Buarque, não me lembro. E Pesadelo, que também fala sobre a época da ditadura, não vou lembrar as outras 2, mas a gente fez um repertório especial sobre ditadura. Interessante, e também devem trabalhar outros temas, assim. Sim, por exemplo, eu preparei um arranjo especial sobre as mulheres. Então a gente tem um popurrí de 5 canções que falam sobre mulheres. E deixa eu ver se eu me lembro aqui, que inclui meio que uma linha do tempo, assim, uma música que fala sobre década de 1940, né, que fala sobre a Amélia, aquela mulher que era a mulher daquela época, né, que cozinhava, passava e tal, e a partir dali a gente traz Pitty, falando de uma música que chama Desconstruindo a Amélia. Nesse repertório a gente traz uma música de um grupo chamado Francisco Elombre, que é Triste, Louco ou Má. Então, falando sobre a visão que se tem das mulheres e como que as mulheres fizeram essa virada, assim. Cor de Rosa Choque, não pode deixar de ter a Rita Lee, enfim. Bem diversificado. E uma época também eu cheguei a ouvir alguma coisa sobre uma música africana, A gente fez, inclusive, tem um arranjo disponível no YouTube, chama Xoxolosa. É uma música que era cantada pelo povo Zulu, África do Sul, se eu não me engano, e é uma música que foi cantada uma vez, ela ficou famosa porque ela foi cantada uma vez num jogo de rugby, e daí ela passou a ser cantada assim, foi conhecida por um público muito grande, virou como se fosse uma tradição cantar essa música nos jogos de rugby. Mas ela conta, essa música em Zulu fala sobre os mineiros quando estão indo em cima do trem para a mina, né? É como se fosse uma coisa cíclica, assim. Chama Xoxolosa, bem legal. A gente tem um vídeo no YouTube, inclusive acho que no canal da Adurgs, se eu não me engano. Eu acho que está disponível. E agora falando mais sobre o estudo da música nas universidades. Francis, como você está vendo assim, esse novo cenário?
tem uma procura? Como está o mercado também para absorver esses profissionais que a gente falou agora sobre licenciatura, bacharelado? Como está? Então, quando eu estudei na URGS, eu sou barra 98, naquela época eram 45 vagas. E eram 2 por vaga, 2,5 por vaga. Agora, não sei como é que está o cenário das vagas, não sei que as vagas foram ampliadas. Então, no caso da URGS, ela oferece vagas para bacharelado para instrumentos, então instrumentos de corda, instrumentos de sopro, instrumentos de teclado, canto, regência coral e composição. E além disso, oferece os cursos de licenciatura, porque a música, as artes, né, elas antes especificava música, agora especifica artes só. Que as artes são, vamos dizer assim, um direito conquistado pelo brasileiro, né? Então, através de uma lei, ela se tornou obrigatória nas escolas públicas, né? As escolas privadas já tinham já ofereciam isso para os seus alunos. Então agora as escolas do estado e as escolas da prefeitura é obrigatório você ter alguma coisa na área de artes. Então quem se forma em licenciatura é preparado especificamente para a sala de aula, para dar aulas no fundamental, né? O Fundamental 1, Fundamental 2 e ensino médio. E Porto Alegre agora está tendo um grande movimento na área da ópera. Então, tem uma companhia de ópera e tem outras companhias surgindo também que estão fazendo ópera em Porto Alegre e no interior do estado. Então, no caso do canto, a ópera começou a voltar. Mas nós temos concertos semanais, se eu não me engano, com a OSPA, que muitos ex-alunos da URGS tocam na orquestra e participam como solistas, né? A própria OSPA tem um coro que também engloba pessoas sem formação e com formação. E agora, e a agenda do Coral AdUrgs? Conta para nós. Então, esse ano está um ano bem animado, bem agitado, porque o coro começou em janeiro. Normalmente a gente faz uma pausa ali em janeiro e fevereiro, que o pessoal vai para a praia e tudo mais. Mas esse ano foi um ano atípico, né? O semestre estava um pouco deslocado. Então nós recebemos, a gente continuou ensaiando janeiro e fevereiro e a gente recebeu um convite para cantar no Fórum Social Internacional da Terceira Idade, que é um fórum que envolvia pessoas do mundo inteiro discutindo envelhecimento. E o coro foi convidado para cantar na abertura, então foi bem legal esse convite, foi filmado, uma filmagem profissional, assim, tinha umas 4 câmeras diferentes, dando close e tudo, foi muito legal. Nós cantamos música gaúcha, cantamos Lenine, tem uma música que chama Paciência, que a gente preparou para esse momento. Depois, logo em seguida, nós fomos convidados para cantar no campus, ali no campus do Vale, para a inauguração, não vou lembrar o nome do espaço, que foi, enfim, participamos junto da AdUrgs, a AdUrgs estava inclusive organizando o evento. Cantamos agora nesse fórum que discutiu sobre justiça social. E ontem o coro pôde participar de um outro evento que falava sobre cicatrização do cimento, que era na engenharia ali no Centro Cultural da URGS. E mês que vem já tem mais um, a gente está esperando o nome do evento, qual vai ser, mas também vai ser ali no campus central, um outro evento da engenharia que a gente vai cantar também. Então, agenda lotada. E ainda, quem quiser participar ainda pode do coral? Pode participar, o coro ele é aberto, então a gente está dando a prioridade agora para professores, né? O coro ensaia todas as quartas-feiras, das 18h30 às 20h30, mais ou menos, às vezes vai um pouquinho, chegando às 9h. E o coro está aberto para os professores participarem. E, enfim,
Estamos aí à disposição. À disposição. E lembrando que qualquer pessoa pode cantar, e a Durgues, através dos profissionais que ela disponibilizou para o coro, né, que é a preparadora vocal e o regente, a gente está aqui para ajudar todo mundo a cantar, preparar a voz, dar todo o suporte para que possa desenvolver aí essa arte. Que maravilha. E também para essa agenda de show, se alguém quiser fazer um convite para o coral, como pode fazer? Então, o coral pode entrar em contato direto com a Durgues, através da secretaria, né? A secretaria entra em contato com a gente, né? A gente pede para que entre em contato ali mais ou menos um mês de antecedência, se possível, porque daí é o tempo da gente preparar o repertório, ver quais professores podem participar, porque às vezes eles têm que organizar seus horários de aula, mas nós estamos à disposição para representar a Durgues em qualquer evento dentro da universidade. Ah, que bom! Então, Francis, muito obrigada pela entrevista, desejamos cada vez mais sucesso para o coral A Durgues e que venham cada vez mais esses talentos, né, que fazem as pessoas se divertirem bastante. Tá certo. A gente agradece o convite de ter esse espaço para divulgar o trabalho do coral e muito obrigado. Então, nesta edição nós encerramos por aqui. Fique atento para o próximo episódio, vamos trazer muitas novidades para vocês. Assistam o nosso canal de YouTube, aproveitem, se inscrevam, deixem o seu joinha. Se preferirem ouvir o podcast, acessem nosso canal de Spotify, também as nossas redes sociais, acompanhem. E é isso, gente. Até a próxima edição. Professor, quem luta contigo quando você precisa? A Durgues Sindical, à frente das principais lutas e conquistas dos professores federais. Felice.